de uma revista muito abençoadora. O nosso irmão evangelista Gustavo está com as revistas lá fora, deixando à disposição dos irmãos. Pegue sua revista, tá bom? O tema é Até os Confins da Terra. É uma lição que trata sobre missões e evangelismo. Comentarista, pastor... Obrigado, Flávio. Comentarista, pastor Wagner Gabi. Muito boa essa revista, viu? Muito boa mesmo. Então, pegue sua revista, não fique sem revista. Não pense que é caro, né? Um crente dizendo que é caro. Não, você quer conteúdo de um livro. Não é isso, irmãos? A revista é o conteúdo de um livro resumido. Então, a revista não é cara. Ainda mais a igreja que tem um certo desconto passa um pouco mais barato para vocês, né? Mas Laura, bom ver a senhora. Como é que está a Bahia? Que bom. Como é que está a irmã? Está bem, graças a Deus. Amém. Então, irmãos, não deixe de pegar sua revista, né? Eu quero ver que o evangelista Gustavo vai ter a boa notícia de que todas as revistas já saíram. Legal? Nós vamos fazer um resumão, uma reflexão da primeira lição e nós iremos para a ceia do Senhor. Lição 1 diz: a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Textual: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Verdade prática: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. A leitura bíblica em classe não poderia ter sido não poderia ter sido escolhido textos melhores, né? Porque são os dois textos chaves da grande comissão. Na verdade, são as duas passagens chaves da grande comissão, né? A de Mateus e a de Marcos. Elas constituem a base da grande comissão. Então a leitura bíblica em classe está em Mateus 28, 19 e 20 e em Marcos 16, 15 a 18. Amém, amados? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Agora Marcos 16, 15 a 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A igreja pode dizer amém? Amém. Bom, irmãos, quando nós entendemos o que é o evangelho, automaticamente a nossa visão fica mais larga.
aumenta com relação à proclamação do Evangelho. E o melhor resumo do Evangelho encontra-se na sua própria etimologia. O próprio resumo do Evangelho se encontra na própria palavra Evangelho. Euangelos, boas notícias, boas novas. Então o Evangelho é uma boa notícia. O evangelista é um mensageiro de uma boa notícia. Há uma relação etimológica entre a palavra ângelos, que é anjo, que é mensageiro, evangelista e evangelho. É a mesma raiz no grego. Claro, é o contexto que vai dizer que tipo de mensageiro. Se é um mensageiro ângelos, anjo. Por isso que tem gente por isso que existe mais de uma interpretação para os 7 anjos da igreja. O anjo da igreja, eu já tive um professor que entendia que o anjo ali era o ser angelical, o anjo. Porque Apocalipse fala muito de anjo o tempo todo. Eu respeitei no seminário interdenominacional, né? Entendi que o anjo é o ser angelical. Outros já entendiam que anjo ali era o portador, tipo assim, entrega a carta lá, aí o mensageiro. Não, nós cremos que o anjo ali, o anjo ali é o mensageiro da igreja. O mensageiro principal da igreja. Quem é o mensageiro principal da igreja? O seu pastor. Por isso que historicamente as igrejas interpretam que quando diz ao anjo da igreja, é o mensageiro da igreja, é o pastor da igreja, certo? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Há uma relação etimológica entre a palavra mensageiro e evangelho. E evangelista. Evangelista é um proclamador de uma boa notícia. Aliás, o evangelista tem que proclamar a boa notícia. Amém? Então, irmãos, a melhor forma de nós nos conscientizarmos para pregarmos o Evangelho é entendermos o que é Evangelho. E na leitura bíblica em classe de hoje, Marcos 16,15, não é a leitura bíblica em classe de hoje, da revista, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Vamos lá, irmão, está só começando. Choveu, mas averiguamos ali que está 23, pode ser que suba mais um pouquinho daqui a pouco. Não está tão frio não. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E nós vimos que Evangelho é uma boa notícia. Evangelho é uma ótima notícia. O evangelista é o proclamador de uma ótima notícia. Então, irmãos, o que acontece quando você recebe a melhor notícia que você queria num determinado momento? Você guarda para você apenas? Você guarda só para você? Se alguém está esperando uma excelente notícia, estava aguardando, aí ela chega, aí você não fala para ninguém, é isso? Ou você proclama? E hoje em dia com a internet, então, coloca no Instagram, no Facebook, no Twitter, o que tem mais aí? TikTok, eu nem sei. É TikTok, né? A história. Mas existe botar em TikTok? Sei lá. WhatsApp. Marca.
Você entendeu aqui? Porque é uma boa notícia, a gente quer contar para todo mundo. O sentido aqui é esse. Quando a gente entende o que é Evangelho, é uma boa notícia, por que a gente não compartilha? Por que a gente não proclama? Por que tem tanta dificuldade para o crente entender que deve pregar o Evangelho? Tanta dificuldade para entender que deve fazer uma visita. Tanta dificuldade para entender que deve fazer um ar livre. Tanta dificuldade para entender que a própria presença no culto já está evangelizando. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que eu vou dizer, só para relaxar um pouquinho. Uma coisa, volta para cá. Viu? Eu sou brabinho, mas sou legal também. Volta para cá. Não, agora é sério. Uma coisa é alguém passar ali na frente e ver esse salão vazio, não é? Sério. Tem uma aqui, outra. Qual a impressão que vai dar? É claro, a palavra não volta vazia, quando estiverem 2 ou 3 reunidos, sempre é importante. Agora é a mesma impressão quando passam ali e vê a igreja cheia, bonita, os carros tudo ali, louvor. Não é diferente? Irmãos, nós temos membros aqui suficientes para ficar gente em pé no corredor. Sabia? É claro, existe fator escala, existe fator saúde, mas existe fator também, desculpa a expressão, desleixo. A própria frequência, hoje é ceia, por exemplo. Eu não quero transformar essa mensagem exortativa, não vou, mas deixa eu só um parênteses. É claro, tem gente que tem que ficar em repouso hoje, é claro, a gente sabe. Tem gente em escala de serviço. Mas seja honesto comigo, isso equivale a 30% da igreja? Não é mesmo. Não é nem 15% da igreja. Não é nem 15% da igreja. E cadê os outros? Sabe porque choveu? E quando está sol, é porque está sol? Lembra uma mensagem do pastor Carlos Oliveira, uma vez ele falou? São as desculpas que o crente quer dar às vezes quando ir à igreja. Se está chovendo, ele não vai por quê? Se está muito calor, ele não vai por quê? Se está frio, não vai por quê? Né? Então, quando o crente entende que a própria frequência na igreja já está evangelizando, ele vai vir à casa do Senhor, né? Por quê? Porque eu quero proclamar uma boa notícia. Então, quando a gente entende o que é Evangelho, é uma boa notícia. A gente proclamaria mais no Face. De vez em quando eu posto cantando com a Raquel, e vou postar sempre. Vamos continuar vendo eu postar. Claro, é bom quando os irmãos, oh, glória a Deus, aleluia, amém, Jesus é bom. A irmã, as irmãs são uma bênção, ela vai direto e compartilha e fala, que Jesus é assim, amém, glória a Deus, maravilha. Eu vou proclamar, vou compartilhar sempre mesmo, sabe por quê? Porque eu estou evangelizando, irmão. Amém. Quando eu vi um testemunho uma vez, de uma pessoa que falou comigo, irmão Neise, isso era uma missionária naturalmente, né? A mãe já escreve abençoando, né? Mas não é verdade? Uma pessoa comentou comigo depois que estava numa situação muito difícil, e aqueles duetos, né? Eu com a Raquel, tadinha, ela sempre vira cobaia para mim para gravar. Vamos lá, Raquel, só mais essa, tá? Eu falo só mais essa, já temos uns 50 gravações. E ela sempre com paciência gravando comigo. E a irmã falou, olha, eu estava numa situação muito difícil, eu precisava dessa letra dessa música. Eu precisava desse louvor. Edificou minha vida. Tanto troço ruim na internet, irmão. Você vai compartilhar um louvor, né? Uma música, Jesus te ama, Jesus breve vai voltar. Proclamar uma coisa de Deus mesmo. Vamos ver, eu sempre vou compartilhar, né? A gente falaria sempre na internet. Você sabia que Jesus vai voltar? Já evangelizou? Já evangelizou.
Ei, Jesus te ama. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, né? Então, quando a igreja entender a dimensão do que é evangelho, ela vai se conscientizar mais para pregar. Seja um evangelismo pessoal, seja um evangelismo coletivo. Aí eu me lembro da mulher samaritana. Jesus não minimizou evangelizar uma única mulher. Ele que foi lá até o tanque e ficou lá. Claro que ele estava com sede, porque o texto diz que ele estava com sede, mas ele estava prestes a oferecer àquela mulher a água da vida. E aquela passagem, irmãos, uma das passagens mais ricas, teologicamente, soteriologicamente, tudo, está ali em João 4. Para uma mulher samaritana, estava numa situação espiritual muito difícil, que já tinha tido 5 maridos, que tinha naquela época não era o marido dela. E Jesus foi lá. Evangelismo pessoal. Foi ou não foi, irmãos? Foi direto nela, para um. Irmão, sabe o que eu estava pensando, pastor Aguilera? Uma coisa interessante. Às vezes a gente acha que não é tão importante evangelizar uma única pessoa, só que a gente pode estar evangelizando uma multidão, não é? É ou não é? Porque é Deus que sabe. Você ganha uma única pessoa e aquela pessoa vai ganhar uma multidão na frente. Então, uma aula, Andréia, né? Para a escolinha dominical, você pode estar ganhando um missionário para Jesus. Uma missionária, uma única aula. Leia a Bíblia, faça oração. Faça oração. Vocês vão lembrar que a irmã que me ensinou a palavra, quer dizer, que vai lembrar, a irmã que me ensinou a palavra Nabucodonosor, foi professora de escola dominical chamada Cileia Malafaia. Lá em Jacarepaguá eu tinha 8 aninhos. Está vendo a escola dominical, a carinha de nada? A blusinha já devia estar torta aqui. E a Cileia, irmã do Silas, ela era de Jacarepaguá, eu estava na classe de 6 a 8, né? Ela era 6 a 8, estava eu lá. E ela botava o negócio aqui, né? Então, ó, repete todo mundo. Nabucodonosor. Eu decorei o nome, né? Você vê que não esquece não, hein? Sabia que criança não esquece a aula de professor de EBD? Não esquece não. Então, irmãos, não uma única aula. Dê como se fosse a melhor aula da tua vida. Pastor, só vieram 3 crianças. Façam melhor. Né? Só vieram 4 alunos. Façam melhor. Só vieram 5 pessoas. Façam melhor. Jesus ganhou aquela mulher para ele. Ela foi evangelizada. Só que ela foi atrás do povo da sua terra, dos samaritanos. Vede, o homem que me disse tudo quanto tenho feito, será ele o Messias? Aí o povo foi lá. Ó, ela foi salva, certo? Ela creu em Jesus. Só que ela foi lá no povo dela. Quando ela fala aquilo, o povo vai lá. Aí sabe o que o povo fala? Agora, não é pelas tuas palavras, nós estamos vendo. Glória a Jesus, amados. Viu como é maravilhoso proclamar o Evangelho? Então, quando a gente entende o que é Evangelho, eu estava vendo fotos, Gustavo, e lembrando, o Face manda, esse é o lado bom, né? E mandou um batismo que parece que no mesmo dia foi batizado, parece, eu não lembro, o papai do César, mais o esposo mais o irmão João, foi no mesmo dia, acho que foi com a esposa, a irmã Marta, foi no mesmo dia. Eu acho que o papai do César foi no mesmo dia. E pouco tempo depois, o papai do céu levou salvo. Um evangelismo dos lares.
Se a gente entendesse mais isso, a gente ia fazer fila. O Gustavo ia ter que pedir para esperar. Não, a vez já acabou, não dá agora, espera outra. Né? Não dá mais até. O número de casos está muito grande. Se a gente entendesse a dimensão do Evangelho, o que é essa boa notícia, irmãos, nós temos a melhor notícia do mundo. Amém. Basta crer mesmo o que eu estou falando. Nós temos a melhor notícia do mundo: Jesus, o Salvador da humanidade. Temos que proclamar, irmãos, Deus nos deu esse salão imenso. Tem gente suficiente inscrita, e que todas as igrejas evangélicas estejam cheias. As outras igrejas, eu sempre digo isso aqui, não estão competindo comigo, estão cooperando. Eu vou ficar feliz quando eu souber a igreja do nosso irmão está bombando, glória a Deus. Menos gente no teto, menos gente na bagunça, menos gente na rua bêbada, mais gente liberta pelo nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. É assim que tem que ser. Mas aqui também vamos trazer para cá, vamos trazer. Começa a dar fruto onde Deus te plantou. Convida pessoas para vir para a igreja. O máximo que vai levar é o quê? Não vai doer, a menos que ele tenha um dão e te dá um piscão. Mas se for só um não. Né? A orquestra tocando música bonita, vem uma pessoa, nunca ouviu essas coisas de som, essas músicas bem feias, né? Aí eu ouvi aí o irmão Tiago fazendo um solo daquele bonitão. Aí o Júlio faz uma virada lá, né? Baixinho, né? Aí tá os leves. Mas é assim, irmãos. O Evangelho é isso. Seja evangelizar uma única pessoa, seja evangelizar uma multidão. Por isso que não é gasto à toa fazer uma cruzada evangelística. Cruzada evangelística, pregar o Evangelho, seja um ar livre na praça, seja o culto que a gente oferece a Deus, mas a mensagem é pregada, a mensagem da salvação. O que é o Evangelho? Quando a gente entende isso, a nossa visão se amplia. Então, irmãos, nessa primeira lição do trimestre, eu queria estimular a nossa igreja a entender o que é Evangelho. Porque outra coisa, ela não é opção. Porque no Evangelho de Marcos diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será. É o que está no texto bíblico. A menos que eu não creia que aquilo seja literal, a menos que eu creia que hoje em dia tem interpretação para tudo. Então o Evangelho, acima de tudo, eu tenho que pregar, porque primeiro, é uma ótima notícia, segundo, não é opção, é condição. Quem crê será salvo. Aí aquela apostila que eu coloco, tanto o catecúmeno como o evangelismo nos lares, salvo do quê? Salvo da perdição eterna, né? Está lá, a gente coloca. Então, irmãos, o Evangelho precisa ser pregado, porque Deus não enviaria o seu único filho para ser mais uma opção. Ele não enviaria seu. Aí que é o problema dessa teologia progressista, essa teologia universalista. O Evangelho deve ser universal, no sentido de alcançar todas as pessoas. Mas a nossa teologia não é universalista, progressista. E o que é isso? Essa teologia diabólica, que crê que não precisa confessar especificamente Jesus, mas basta ter atitudes cristãs. Isso que eles estão pregando, irmãos, isso é teólogo no nosso meio. Normalmente essa turma progressista, marxista, e eu sei o que eu estou falando. Eu leio sobre isso, e muita gente está lendo sobre isso. Não precisa se converter, tem atitudes cristãs. Você é budista? Sim, mas você tem atitudes cristãs.
será salvo. Você é um kardecista? Amamos todos, mas a Bíblia é clara. Crê, Atos 16:31, crê específico no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É específico. Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação. Isso é literal, nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. É específico. Outro específico, João 14:6, Jesus diz: eu sou o artigo definido, caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente prega o Evangelho porque o Evangelho tem um caráter universal, mas nós não somos adeptos da teologia universalista. Basta ter atitudes cristãs. Não basta ser lavado pelo sangue de Jesus. E isso é suficiente. Tem que confessar Jesus. Ou é por Jesus ou não é salvo. Aí aquela frase evangélica que não pode mudar nunca. Só Jesus Cristo salva. É uma frase evangélica. E a gente não pode mudar nunca. E é isso. Só Jesus Cristo salva e acabou. Então a gente prega o Evangelho, primeiro porque é uma boa notícia. É uma ótima notícia. E toda boa notícia a gente quer divulgar. E por que a gente guarda isso? Por que a gente convida pessoas? Por que a gente não fala com o irmão quando ele não vem ao culto? Por que a gente não ajuda o irmão a não deixar de vir à igreja? Por que a gente não chama? Então a gente prega o Evangelho porque é uma ótima notícia. Segundo, a gente prega o Evangelho porque não é uma opção, uma condição. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer. E João 3 acrescenta: e a condenação é esta: a luz veio ao mundo, essa é a condenação, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus é a luz do mundo, Ele é a fonte da luz, nós refletimos essa luz. Da mesma maneira que a Bíblia, que Jesus fala: eu sou a luz, Ele diz para a igreja: vós sois a luz. Nós refletimos a luz de Cristo, a glória do Pai no Filho, a glória do Filho em nós refletimos essa luz. Ou seja, nós proclamamos a luz do mundo, que é Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Tudo isso nessa primeira aula que eu estou dando hoje aqui, como uma introdução, visa despertar a BCM para a importância do que é o Evangelho. A gente não vai decretar a condenação de ninguém, porque a nossa obrigação é falar. E glória a Deus que Ele é misericordioso, mais do que nós, muito mais do que nós. Nós temos que ter o espírito, é minúsculo, o espírito é minúsculo nosso. Tem que ter um espírito semelhante ao de Jeremias e não de Jonas naquele momento, em que ele ficou triste porque Deus teve misericórdia do povo. A gente tem que pregar torcendo para o povo se arrepender. E não ficar assim: está vendo? Eu sabia que tu és misericordioso. Não. A gente tem que torcer. E o último momento da vida é a pessoa em Deus. E eu tenho ido a muitos sepultamentos, muitos. Não é uma coisa fácil, são muitos sepultamentos. E sempre eu olho ali e falo: Senhor, que tenha sido salvo, Senhor. Nós torcemos para isso. Desde que eu soube que até mesmo em coma não é impossível a pessoa ouvir, não é impossível, eles não sabem que estágio está. Eu já tive autorização até para a pessoa parada, eu li versículo. Eu cantei um pedacinho de um hino. Ei, Jesus é maravilhoso, Ele salva, Ele purifica todo pecado. Quem sabe, né? O Senhor é poderoso, aleluia. Nós devemos ter esse sentimento. Então a gente jamais vai dizer foi salvo ou não foi salvo. Amém? Isso é com Jesus. Pode aí no último momento da sua vida, se o coração for sincero,
Não pode contar com isso, né? Contar com isso é muito perigoso, porque outra coisa também não pode dizer, já foi salvo. Da mesma maneira que você não pode dizer que está condenado, também você não pode afirmar, concorda? Você tem que dizer que Deus é maravilhoso, misericordioso, né? Eu lembro uma vez, eu contei isso aqui, uma pessoa assim, foi sincera, mas meu Deus do céu, eu fiquei até preocupado. Eu contei isso uma vez, né? Então, irmão, você que está cansado da minha voz, se arrependa, de manhã, porque isso aí, ó. Pensou que eu só falo um negócio desse? Esse aí. Você como tomou uma coça na hora. Né? Faça isso jamais. Deus é misericordioso. Ele é misericordioso. Né? Glória a Deus. Mas nós pregamos o Evangelho. Por quê? Porque não é uma opção, é uma condição. Os homens precisam crer em Jesus para serem salvos. Eu acho interessante, já para fechar essa reflexão, 3 processos interessantes dentro da pregação do Evangelho: pregar, discipular e ensinar, né? Evangelho de Marcos, portanto, ide por todo o mundo. Por todo o mundo quer dizer a dimensão universal do Evangelho, é para todos os homens, todo o mundo. Por isso que em Mateus diz: fazei discípulos de todas as nações, panta ta etne, todas as nações. A palavra nações ali é etne, cujo significado é etnia, ou seja, todo ser humano precisa ser alcançado. Todas as tribos indígenas, os islâmicos, os africanos, os europeus, todos os orientais, todos precisam ouvir o Evangelho. Aí vai lá o crente e vota no camarada que é contra evangelizar a tribo indígena, vai mexer na cultura. Pregar o Evangelho, tem que apoiar missionário lá dentro, sim, para pregar o Evangelho, né? Jesus quer que o índio seja salvo, irmão? Amém. Quer, e tem que pregar o Evangelho. Então, meus irmãos, panta ta etne, todas as etnias, e são 3 processos interessantes que estão um entrelaçado ao outro. Pregar, e a palavra grega ali é querusso, proclamo, prego, sou um arauto. Querusso está ligado à palavra querigma, que significa proclamação, ou proclamação. Então, querusso, pregar, é ser um arauto. Pregar é anunciar a salvação. Só que junto com o anunciar está o discipular, ou seja, a gente não prega e abandona. Pregou, proclamou, a pessoa se converteu, agora é o discipulado. A versão a corrigida, ela coloca ali assim, lá em Mateus, né? Abra a tua Bíblia rapidamente, já estou terminando. Mateus 28, a versão corrigida diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, não é isso? Ensinai. Aí no 20 diz: ensinando-as. Não é assim que está na versão corrigida, irmãos? Portanto, ide, ensinai todas as nações. No 19, aí no 20 diz: ensinando-as. Mas no contexto ali, embora não esteja errado, admite essa tradução, mas a melhor palavra ali no 19 é fazer discípulos. No 19, a melhor tradução é a que coloca no 19: portanto, ide, ou indo, fazer discípulos. No 19. E no 20, ensinando-as, porque são palavras diferentes. Então, em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai, é querusso, proclamar a boa nova, pregai.
Lá em Mateus 19, 15, portanto, indo fazer discípulos, a raiz da palavra é mateteuo, que é discipular. É o que faz o discípulo, certo? E no 20, ensinando-os a guardar em todas as coisas, a palavra aí é didaquê ou didascália. Ou seja, faça discípulo ensinando. Mateteuo didascália. Certo? Por isso que a melhor tradução é fazer discípulo no 19 e no 20 ensinando-os a guardar. Embora admita-se essa mesma palavra. Mas não é a mesma palavra no 19 e no 20. Então o que eu quero dizer com isso tudo? 3 palavras importantes no processo da pregação do Evangelho ou da salvação: pregar, discipular e ensinar. Amém, amados? Pregar, discipular, isso é colocado na revista. Pregar, discipular, ensinar. Pregar o querúcio, proclame Jesus. 19, faça discípulo. Mateteuo, faça discípulo. Como? Ensinando, didascália. Ensinando-os a guardar em todas as coisas. É aquela coisa, a pessoa se converte. Não acabou, começou. Aí está a falha das nossas igrejas. Temos que ser humildes para admitir nossa falha também. A gente não pode falar nisso. A pessoa veio aqui à frente, começou ali. Aí tem que ter catecúmeno, tem que ter acompanhamento, tem que ter evangelismo dos lares, tem que ter um processo. A importância do catecúmeno é que a pessoa se batize. Pode ser que ela esteja preparada ou não para o batismo. A gente não pode apenas a pessoa se converter e deixar. Não, ele começou. É pregar, discipular, ensinar. Certo? A pregação do Evangelho, o discipulado e o ensino. Só terá, encerrando aqui para a gente ir à ceia, só terá visão da obra do Senhor quem já teve a visão do Senhor da obra. A gente ensinou isso aqui terça-feira. Tão importante para a igreja. Paulo primeiro teve a visão do Senhor da obra. E o que significa para nós ter a visão do Senhor da obra? Ter tido um encontro pessoal com Jesus. Ter confessado Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Ter sido lavado no sangue do Cordeiro. Aí nós vamos ter uma visão da obra do Senhor. Então, e você sabe que mesmo as pessoas que já teve a visão do Senhor da obra, ou seja, mesmo pessoas que já foram salvas, tem algumas que não vão proclamar, não proclamam. É uma questão de acomodação, é uma questão de frieza espiritual. Eu poderia citar muitos motivos. Por falta de um renovo espiritual, uma frieza espiritual, por uma tristeza, várias razões. Porque tem aquele que não prega o Evangelho que não teve encontro com Cristo mesmo, não nasceu de novo mesmo. Mas tem pessoas que, mesmo sendo alcançadas, não vão alcançar por um comodismo, por um entendimento errado sobre qual é a sua função. Acha que já foi salvo? Já fui salvo. Minha única função agora é, de vez em quando eu quiser, porque o pastor não se mete na minha vida, eu sou o dono dela. Quando eu quiser, eu vou no culto. Quando eu achar, hoje eu vou, hoje eu não vou. Ai, vai, pastor chato. A rota começa aqui, termina aqui. Já vai cobrar que eu não fui. Quando eu achar, ir-me-ei foi ótimo, né? Tem uma noção equivocada. Acha que o fato de ser salvo é suficiente. Não. Você não foi salvo para ficar parado, é salvo para servir. Aquilo que eu falo, que sempre eu trocava se era mitose ou meiose, eu acho que é meiose,
Está na área de direito, né, Júlio? Mitose, reprodução 1 gera 2 que gera 4, acho que é meiose, né? Bom, se estiver errado, eu corrijo nos autos. Acho que é meiose. Já viram lá aquela reprodução 1, 2, 4, 8, 16? Né? Você viu, né, amor? Fala, biologia. Então, um crente vai gerando mais 2 que gera 4. Não é função só do pastor, não, irmãos, é de todo mundo. Já perceberam que as igrejas que mais crescem, está todo mundo fazendo? Já perceberam? É ou não é? É todo mundo fazendo. Aí eu vou lá naquela igreja lá, pô, lá que está legal, lá que está, né? Não, lá que está vivo. Se você for ver, já está um obreiro ligado lá, outro aqui, todo mundo fazendo, todo mundo ativo. O pastor só faz assim, já tumba. Eu sei que é assim. Aí você chega só. Não, é que é a função do pastor. Não adianta. Quando a igreja entende que é todo mundo, que você, a diferença do evangelho, eu vou te dar uma notícia, talvez não te deixe muito alegre. Não tem desculpa. Pedro, abre lá, rapidinho. 1 de Pedro, capítulo 4. Lembrei esse texto agora. Depois a gente acha junto, não tem problema nenhum. É lindo esse versículo. É isso mesmo, 1 de Pedro 4,10. Servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então o que o texto está dizendo? Que pelo menos um dom você tem, meu filho. Pelo menos um dom tu tens. Certo? Multiforme, polimorfê, muitas formas. Se cada um tem um dom, é porque a graça é uma, mas ela tem muitas formas de se manifestar. Não é monomorfê, é polimorfê, muitas formas de se manifestar. Despenseiro, a raiz é oikonomia, é a dispensação, administração. Então o que eu quero dizer com isso tudo? Nenhum crente tem desculpa para ficar parado na igreja. Eu sei que você pode estar dizendo, pastor, eu estou aqui precisando de uma palavra, está mandando eu fazer. Faz, cuida das coisas de Deus, Deus cuida das tuas. Eu só não posso ser injusto com você. Só não posso ser injusto. Jesus chamou todos os crentes para darem fruto. Todo crente, todo. É crente gera crente. Ovelha gera ovelha. Todo mundo tem algo para fazer na obra do Senhor. Todos nós. E eu estou te falando isso também, porque vai ter um julgamento chamado Tribunal de Cristo. E todo mundo que foi salvo vai receber o seu galardão. Eu estou te dando uma palavra que legal. Tem galardão para a tua vida. Não tem desculpa para ficar parado na igreja, não. Todo mundo tem algo para fazer na obra do Senhor. Faça! Já te dou uma dica. Tem folheto para entregar. Vai ali na frente, ó. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Posta, Jesus te ama. Tem culto hoje, Jorge Lino, número 30, 18 horas. Tem evangelismo nos lares, sexta-feira. Coral está precisando de corista. Tem músico para entrar. Tem congregação na Celso Peçanha, quarta-feira. Santíssimo. Obreiros, nós, olha, tem a escala para pregar domingo aqui é mais larga, mas tem duas que você pode pregar, ó. Travessa Sabina, Celso Peçanha. Pode até preparar sermão que a orelha vai ficar assim, Sabina, ó. De pimenta, eu só estou em Jesus. Vai ficar feliz, Amém? 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 Sempre tem algo para fazer na obra do Senhor. Aleluia. Isso é maravilhoso, né? Então, meus irmãos,
temos esse contexto, pregar, discipular, ensinar, aleluia, nós somos arautos, nós somos proclamadores da melhor notícia que o homem pode ter, a salvação da sua alma, e ela é universal, é para todos os homens, pantata etne, fazer discípulos de todas as nações, tanto em Jerusalém como toda, certo? Tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria. Tanto em quer dizer, tanto em quer dizer Jerusalém, Judéia, Jerusalém, Samaria, Jerusalém, confins da terra. Traduzindo, Mesquita, Amazonas, Mesquita, Santíssimo, Mesquita, Mesquita. Mesquita, uma congregação que o Espírito Santo vai nos permitir abrir, porque aquelas cadeiras não vão ficar paradas aqui não. Nem aquele púlpito parado aqui não. Nem aquela caixa de som, nem aquela bateria. Eu quero ter a notícia que no máximo no início de 2024 vamos abrir uma congregação onde Deus quer que nós abramos. Tanto em, a começar em Mesquita, passamos a obra do Senhor. Nós somos proclamadores da melhor notícia que o homem pode ter, a salvação de sua alma. Olhe para o seu irmão, por favor, mais uma pessoa e diga: façamos a obra do Senhor. Diga: façamos a obra do Senhor. Olhe para trás e diga: façamos a obra do Senhor. Aleluia, aleluia. Façamos. Começa vindo para a casa do Senhor. Façamos a obra do Senhor. Vamos ficar de pé, meus amados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Me dá um sol maior abençoado aí. Eu quero trabalhar com meu Senhor, levando a palavra com amor. Obrigado, por favor, no culto. Quero eu cantar e orar e ocultar. Eu quero estar se na vida. Já diaconisas, os primeiros
vou passar a direção da EBD para fazer a parte que lhe compete. Vem.